E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Isso aí, pessoal, mais um episódio aqui para vocês. Eu vou falar de cara aqui já para você que tá assistindo. Cara, quer ajudar o canal? Manda um superchat para nós aí, para você dar aquela moral, né? E fortalecer a gente cada vez mais. A gente tem a opção agora também de se tornar membro do Minuto Jovem. O que você tem como membro? Você vai ter acesso a bastidores aqui do Minuto Jovem, erros de gravação, vai ter acesso também, antes da gente trazer o convidado da semana. Qual que vai ser? A agenda da semana, Agenda da semana. Algumas coisas que a gente corta da entrevista, vocês vão ter acesso também, né? É os erros de gravação mesmo. E você vai estar apoiando o Minuto Jovem com apenas R$ 7,99 por mês, né? Um valor que cabe aí no cartão de crédito de todo mundo. Você vai estar acreditando e apoiando o nosso sonho. Convidado de hoje? Ah, cara, hoje é uma honra. Abel Mal, uma salva de palmas. Que isso. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, moçada. Obrigado. Abel é professor de biologia, né? Como é que você tá se sentindo, Mal? Cara, eu tô nervoso. É engraçado, né? Porque eu tenho 11 anos de sala de aula e cada vez que a gente faz um trem novo, né? Pandemia, gravar aula ou uma turma nova, a gente fica igual criança mesmo. Fica nervoso mesmo, mas vambora. A gente vai lidando com isso e, cara, principalmente estou muito feliz. Que Obrigado bom, pela confiança, é uma honra participar e vamos ver, vamos conversar um pouco. Vai dar certo. Vai ser ótimo. Antes da gente começar, nossos patrocinadores aqui do Minuto Jovem. Tinalto Tintas é patrocinadora do Minuto Jovem. O que é Tinalto Tintas, Marquinhos? Tinalto Tintas é a maior loja de tintas da cidade, da região, né? E a melhor. E a melhor, com certeza. É isso aí. Tinalto Tintas proporciona com que a gente tenha um cenário bacana na coisa da pintura, decoração aqui. Tinalto Tintas proporciona isso tudo pra nós. Você gostou do nosso cenário, Mal? Sensacional, bem bacana aqui. Tem o Kratos ali, né? Bacana, ele vai o Groot, né? Aqui é bem... É só pegada? Horas. Gosto bastante, cara. Sou um nerd enrustido. Talvez não tão enrustido assim. Não vamos falar sobre isso. Então, a Tinalto Tintas proporciona isso pra gente, que a gente tem uma pintura bacana aqui, ela pode proporcionar isso pra você também, que quer fazer uma pintura na sua casa, no seu quarto, estúdio, cenário, empresa. A Tinalto Tintas abrange todas as áreas da pintura automotiva também, né? Então, quer falar alguma coisa de tinta? Tinalto Tintas, entre em contato com eles, Tinalto Tintas Oficial no Instagram, tem o link na descrição aqui para vocês entrarem em contato com eles. Precisou só lembrar que viu o Minuto Jovem e fala que veio pelo Minuto Jovem também. Claro. Marquinhos, 18ão. Cara, onde eu fui hoje, Matheusinho? Autoescola Shekinah. Fez 18 anos ou quer tirar sua habilitação, procure a Autoescola Shekinah agora. Manda uma mensagem para eles, tem o QR Code na tela aqui, tem o Instagram aqui na descrição, para você tirar sua carteira, alcançar aí sua independência para dirigir, para fazer uns drift escondido, que não pode fazer normal, né? Manda um abraço pro Fernando Portes. Isso, Fernando Portes, grande Fernando Portes. Então, cara, vai tirar a carteira, a Autoescola Shekinah, que fortalece o Minuto Jovem aqui, sempre deixa tá com a gente. Bem, né? Eu lá agora, você já tava. Eu já tô tirando carteira. Inclusive, meu processo de habilitação está sendo gravado, tá? Lá na Shekinah, tem o link aqui na descrição, tá tudo sendo gravado em parceria com o nosso outro patrocinador, que é a Leg Trânsito, né? Que é o maior canal de trânsitos do Brasil e do mundo. Cara, a Leg Trânsito tá aí, quebrando recordes atrás de recordes. Vamos chegar agora a 4 milhões de inscritos no próximo ano aí. E eles patrocinam a gente aqui, acreditam no nosso sonho. E esse processo de habilitação está sendo gravado, que o meu professor é o Ronaldo Cardoso. O melhor, né? Tem muita gente falando que eu sou privilegiado, fazendo aula com ele. Através da Autoescola Shekinah, a gente está fazendo esse projeto muito bacana. Tem um link aqui na descrição da série aí para você me ver errando, deixando o carro morrer, fazendo baliza. Vamos tudo nisso aí. E é privilegiado mesmo, tá? Porque o cara tava aposentado. Voltou da aposentadoria para atender o Minuto literalmente, Jovem. né? Voltou, fez o curso de novo. E ele até comentou, falou assim, Matheusinho, é o seu último, tá? Eu não encaro mais isso, não. Tipo isso mesmo. Partiu, então? Vambora, né, mano? Bom, cara, puxa o papo então, Marquinhos. Bom, se apresenta pra rapaziada que tá te vendo e não te conhece. Vamos lá, é bom pra gente molhar a boca, né? Enquanto a gente vai falando, o professor fala pra caramba. Bom, eu sou o Abel Perígolo Mol, sou Perígolo de mãe, Mol de pai.
Sou biólogo. É o mol da química, né? Mol da química, cara, e é o jeito mais fácil quando a gente tá falando, mol, igual da química, M-O-L, aí a pessoa sabe. Tem no plural? Tem no Às plural? vezes sabe. Móis? Eu sou biólogo pela Universidade Federal de Viçosa, eu formei em janeiro de 2010. Eu sou 12 anos. mestre em entomologia também pela Universidade Federal de Viçosa. Entomologia é a ciência que estuda os insetos, né? Caramba. E a UFV é muito forte nessa parte de agrárias, né? E aí eu emendei o mestrado lá. Eu sou especialista em neurociência e educação pela Faculdade do Futuro. Esse eu terminei mais recentemente. Eu estou há 11 anos dentro da sala de aula, né? Eu atuo como professor, primeiro de ensino superior. Eu comecei na Faculdade do Futuro, assumi a coordenação em 2012 do curso de Ciências Biológicas. Em 2013 eu comecei no ensino médio também, segundo, terceiro ano, hoje nono, primeiro também. Já dei aula no cursinho, né? Esse ano a gente não está com cursinho. E é isso que eu faço profissionalmente, esse é o Abel. Massa, cara. Eu fui um consumidor muito constante de conteúdo de biologia na internet. Gostava? Curtia? Cara, eu acho que... A gente até tava comentando do Richard agora há pouco, né? Eu acho que todo mundo assistiu Vida Selvagem no SBT, né? Aventura Selvagem. Eu acho isso massa, que aproxima a pessoa ali. Ele tem um papel... esses divulgadores científicos, né, todos eles, e aí eu vou colocar todos no mesmo pacote, embora alguns sejam mais polêmicos do que outros. Pirula é biólogo? Pirula é paleontólogo, biólogo também, né? O doutorado dele é em paleontologia, é um cara que eu acompanho. Ei, tô com camisa de dinossauro também. Inclusive da Doppel Store, que o Pirula de vez em quando faz divulgação lá também. Né? Mas esse papel dos divulgadores científicos, né, para estimular a galera, criançada, adolescente, a consumir esse conteúdo, entender um pouquinho mais da nossa biodiversidade, conservação e tudo mais, isso é super importante, cara. Então, assim, esse papel, né, mesmo com algumas coisas que as pessoas às vezes falam, esse papel ele é muito importante, ele precisa existir na sociedade. E eu falo que biologia é muito fácil de você gostar, assim. E aí vai ter professor que vai me xingar aqui, mas ninguém gosta de matemática, cara. Ninguém gosta, Ninguém cara. gosta. As Eu pessoas concordo. aturam matemática, sabe? Você não tem um canal de televisão que chame Mathematical Planet. Tem. Sabe? Não tem. Biologia é fácil. Qual é a única coisa que você lembra da matemática? Mano, letra no meio do número. Quadrado menos quadrado. Você, acordei com a vontade de fazer uma equação de segundo grau. Não vai, cara, não vai, não mete Nem essa. quando é obrigado quer fazer, cara. Não, assim, óbvio que tem gosto pra tudo, né? Mas biologia é muito fácil. Eu falo assim, que o meu papel como professor, ele é muito facilitado, porque eu dou aula de biologia. E biologia é legal, cara. Você usa todo dia. Você tá dentro de um corpo, um corpo humano, que é uma estrutura viva, que tem célula, e você come todo dia, você consome carboidrato, proteína, lipídio, você processa isso, você vai à academia, você vai pra praça, você vê uma árvore, você tem uma planta em casa que tá morrendo, ou que você tá tentando plantar manjericão, você tá vendo um bicho na televisão, você tem um cachorro de estimação, você lida com gente que é vivo também. Tentando entender quem planta manjericão. Pensei outra coisa, né? Plantar uma Mas tudo bem. Aí, pô, a Fabiana tá precisando voltar aqui, hein? Não, mas, cara, eu plantava... Durante a pandemia eu plantei manjericão, plantei sálvia, tomilho... pensou de novo outra coisa. Eu plantava o quê? Eu plantava... Não, mas eu tentei cozinhar durante a pandemia. A gente arriscou um monte de coisa, né? Naqueles anos que a gente ficou isolado. E aí eu tentei me arriscar na cozinha, gosto de cozinhar também. Deu certo? Aí, cara, deu. Eu tô prometendo... Não, vai ter um monte de gente me xingando depois, falando, você promete risoto e não cumpre. Mas risoto é algo que eu gosto de fazer. Risoto é massa. E é bem legal. De vez em quando a gente se arrisca na cozinha. Eu sempre fui um desastre na cozinha, mas aí eu aprendi a fazer churrasco. Churrasco eu sei fazer muito bem. Cara, a gente sempre precisa de um churrasqueiro, né? Moral, tem que ficar alguém lá por conta de... E eu gostei, a única coisa que eu ficar presto banando é aquilo, voltar todo enfumaçado, suando.
Eu acho todo que é mundo por conta divertindo no de churrasco. você fazer várias coisas não dá certo, o churrasco deu certo, é o que você gosta. Eu gosto de fazer churrasco. Deixa eu mandar um abraço pra galera do primeiro ano também, porque junto com a biologia, a gente tem uma disciplina, agora com essa reformulação do ensino médio, que chama Nutrição e Saúde. Bacana. E aí a gente está fazendo algumas atividades e a atividade mais recente deles é cozinhar. Coloquei os meninos do primeiro ano tudo para cozinhar, fazer arroz, feijão, salada e carne. Eu falei, cara, vocês vão sair de casa em algum momento, sabe? O básico do básico é se virar na cozinha. Eu não quero viver à base de miojo, sabe? Tipo, uma vez ou outra, beleza. E mesmo assim, mais ou menos, sabe? Já que você vai para a cozinha, pô, faz um trem, sabe? Não é difícil você deixar um feijão congelado, você descongela, um arroz você refoga em 2 tempos, um bife grelhado, o mesmo trabalho, você já tá na cozinha. Tipo, quanto tempo que você demora pra passar um bife, sabe? Não é muito mais do que 3 gostoso, minutos, né? sabe? E muito mais saudável, sabe? Você quer comer saudável, você tem que comer comida de verdade. Não adianta. Se você não se planejar, você vai acabar comendo uma porcaria lá e tudo mais. E isso é dia a dia, cara. Isso, assim, no longo prazo, a conta chega. Então... Aí deu ruim. Então, assim, se você se acostuma com isso, com esse processo, e cozinha é organização. Sabe? Você consegue se organizar um pouquinho. Eu não cozinho hoje no dia a dia porque eu moro sozinho. Cara, dia a dia, para quem mora sozinho, você tem que dosar direitinho a comida, porque senão sobra, e aí tem desperdício e tudo mais. E eu tenho a grande vantagem que eu moro a 3 lances de escada da casa dos meus pais. Então, assim, enquanto eu tiver comida de mãe, fácil acesso, assim, eu vou aproveitar. Mas fim de semana e tudo mais, às vezes quando tem uma companhia, a gente é bom cozinhar, é bem legal. Massa demais. É um hobby, né? É um hobby, é mais um hobby. Quando eu escuto biologia, assim, eu lembro muito da área animal. Eu lembro demais. Eu lembro de um cachorro, de um jacaré, animais Jacaré peçonhentos. principalmente. E do Bear Grylls também. É, Esse bicho aqui... dá pra comer, né? Dá pra comer. Eu costumo falar, né? O pessoal, como que eu sei se um cogumelo é comestível? Eu falo, olha, todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma vez. Assim, é a resposta padrão. E é legal você falar, porque a minha área de especialidade, de vontade de trabalhar, sempre foi a zoologia, né? Que é justamente a área de biologia animal. Me enveredei pela ecologia, pela evolução, mas zoologia, assim, entrei na graduação com 2 certezas, que eu odiava botânica e que eu não queria dar aula. Eu não queria fazer licenciatura, falei, não quero. Não quero sala de aula. E zoologia eu sempre fui monitor da disciplina, e foi a primeira disciplina que eu assumi na Faculdade do Futuro, em 2011, né? A professora... Foi legal isso, porque assim, eu comecei na Faculdade do Futuro, primeiro porque a faculdade, eu participei dos primórdios dela, assim, porque antes de ser faculdade, era escola, né? E antes de ser escola, era um curso de português, de fundo de quintal, lá na casa da Beatriz. Caramba! E aí a Beatriz estão pra vir aqui. O Flávio e a Beatriz. Não, ia ser sensacional, porque assim, eu conheço a Beatriz e Flávio desde antes de me entender por gente. Eu tava no pré, assim, só que eu já sabia ler logo no início do pré, aprendi muito rápido. E aí, a minha mãe também é professora de português e muito amiga da Beatriz. E aí, quando a Beatriz abriu o curso de português, convidou minha mãe para trabalhar com ela. Que bacana. E aí, eu tava no pré e fazia o curso de português da primeira série, na época. E aí, eu fiz a primeira, na segunda, e aí eu continuei fazendo, até que o curso de português virou um curso de matemática e física, e depois, enfim, eles vão contar a história, virou escola, e aí foi a Escola do Futuro, em 2000, e aí eu tava na 7ª série. Caramba! Eu estudei na Escola do Futuro até 2004, eu tô entregando minha idade, né? Eu tô até pensando nisso mesmo, gente, ele não tem mais de 25 anos, não. 35 aninhos, eu sou de 87. Caraca. E Aí aí... viu como é que comer bem, se tratar da... Olha aqui, ó. 23 anos. Até 35 parece. Cara, mas... Ô, Sarinha, 23, 35, e aí? Inverteu os papéis? É quase igual. Depende. Plantar uns manjericão. Manjericão. Uma salve, Astomi. Eu não sei nem o que é isso. Temperinho também, temperinho fresco é legal. Mas, o que eu ia falar?
Você falou de verdade. 2004. Em 2004, eu saí do ensino médio e passei direto na UFV. E o pessoal, faz medicina que você vai passar e tal. Nunca tive muita vontade de ser médico. Na época eu tinha que fazer vestibular separado, né? Aí eu fiz para biologia, que era o curso que eu queria. Eu escolhi o curso pela matriz, cara. Vi as disciplinas que eu queria fazer. Falei, cara, eu acho que eu vou ser feliz estudando essas coisas. Tipo, paleontologia. Eu falei, massa, desde criança eu gostei de dinossauro. Camisa, tatuagem de dinossauro e tal. E zoologia, eu falei, beleza, eu vou dar conta. Eu fiquei entre engenharia química, eu mandava bem, assim, biologia, química, português. E aí eu falei, talvez biologia, talvez farmácia, talvez engenharia química. Aí eu olhei engenharia química e descobri que era engenharia, não era química. Tchau, sai pra falei, lá. Matemática, física, né? Ninguém gosta de matemática. Vai pra... E aí eu fiquei entre farmácia... Veterinário, por algum motivo, minha mãe me tirou da cabeça. E aí eu fiquei entre farmácia e biologia, vi pela matriz, falei, biologia. Tentei para o FJF, eu não queria Juiz de Fora, não queria medicina. Tentei medicina na Juiz de Fora, não passei. E é isso. Meu irmão morava em BH. E aí era a minha primeira opção ir para BH, para o UFMG, biologia e tal. E em Viçosa foi o lugar que eu passei. Só passei em Viçosa. E na época, o curso de Ciências Biológicas era o ponto de corte mais alto da UFV. Eu fiz tipo 75% da prova e passei de quinta chamada, assim, a última chamada antes das aulas começarem. Recebeu no susto da notificação, né? Não, eu tava acompanhando, era a minha última opção, assim, eram 50 vagas, eu tava, tipo, em 96º. Nossa! Então, assim, chama muito, eu falei, nossa, chamou, tipo, 30 na primeira, eu falei, vai dar. E foi a conta, assim, eu fui o penúltimo a fazer matrícula. E é engraçado, né, porque eu acho que algumas coisas da vida são pra acontecer, sabe? E aí eu passei, os meus amigos de graduação, eles eventualmente vão assistir isso e vão me zoar. Eu tenho contato com eles todo dia, até hoje, assim, a gente tem um grupo, a gente fala mal dos outros, de política, de futebol, né, e é uma amizade muito bacana, porque a gente, assim, todo ano arruma jeito de se ver, isso sabe? É bom. Que massa, cara. Cara, eu formei em 2010, né, tô com 12 anos de formado, então é uma amizade bacana. E aí foi, cara, eu fui direto, com 17 anos eu estava no UFV, aí eu adiei formatura, formei com 22, e aí, assim, né, a gente fica naquele momento de o que eu vou fazer agora depois de formado, e aí a opção mais óbvia era mestrado. E aí eu ia tentar em Campinas, na Unicamp, e tentar em Viçosa, porque eu já estava em Viçosa, e aí antes do processo seletivo de Campinas fechar, saiu o resultado do processo seletivo da UFV, eu tinha passado mestrado. E aí eu continuei no mestrado. No primeiro ano do mestrado, eu tinha que fazer o estágio de ensino. E aí que eu chego no ponto, né? Professor é foda, dá uma volta gigantesca para chegar no mesmo lugar. De Bhaskara. Que foi quando a professora de zoologia da Faculdade do Futuro passou, acho que na UFES, e aí ia sair, precisava de professor de biologia. E aí a Beatriz já me conhecia, eu já tinha dado até palestra enquanto aluno da graduação lá na faculdade sobre empresa júnior, que eu fiz parte na época de graduação. E aí entrei, né, como meu estágio de ensino, né, dando aula de zoologia para os alunos da faculdade, inclusive sob coordenação da professora Luciane Portugal, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Só que nessa época ela estava grávida, ela teve a criança, que hoje estuda na Escola do Futuro. Mas na época ela foi para BH, que era onde a rede de apoio dela estava. Então ela saiu da coordenação, ela que era coordenadora do curso, saiu da coordenação. Em 2012, eu defendi meu mestrado e assumi a coordenação no lugar dela. E tá até hoje. E tô até 10 hoje. anos, então, assim, cara. as coisas se encaixaram direitinho. Assim, Você voltou para vida. casa? Voltei para casa, já estava para voltar, terminando o mestrado. Veio a comissão do MEC para reconhecer o curso nessa época, então estava assim, defendendo o mestrado com uma mão e tentando reconhecer o curso com a outra, sabe? Nossa, e aí deu tudo certo, o curso reconhecido, mestrado defendido, voltei para casa, saí de Viçosa dia 1º de abril de 2012, parecia mentira. E aí voltei definitivamente, aí comecei a morar aqui, dando aula, coordenação. No ano seguinte,
eu não queria dar aula no ensino médio. Na verdade, lembra daquela história, né? Que eu entrei na graduação com 2 certezas, que eu odiava botânica E que não ia dar que aula. eu não ia dar aula. E aí, quando eu caí na sala de aula, eu falei, Deu cara, esse negócio é legal. É massa, assim. E eu falei, não, o ensino superior é diferente e tal, vai ser legal, mas não quero ensino médio, não sei se eu dou conta de lidar com adolescente, não. E aí... E por que você achou isso? Não sei. Eu achava que ia ser mais difícil, assim, de maturidade. Os caras falei, não, a disciplina deve ser um saco e tal, não sei se eu dou conta. Pensei na questão financeira também, sabe? Tipo, professor de ensino médio não paga tão bem, tem muita aula, leva serviço para casa. E assim, engraçado, quando eu decidi fazer biologia, minha mãe, que foi professora de português, não, você não vai fazer biologia para ser professor, não. Falei, não, mãe, vou ser pesquisador, né? Vou fazer bacharelado e tal, não vou fazer licenciatura. E até fui pesquisador, né? Porque eu publiquei, fiz mestrado, mas caí em sala de aula, meu amigo. E aí eu descobri que eu gostava. Era o seu dom mesmo, era talento. Cara, e deu muito certo, assim, porque foi 1 ano de sala de aula, né? E aí, quando a Luciane Portugal saiu, eu tinha uma relação muito boa com os alunos, e aí a coordenação foi um caminho natural, assim. A Beatriz e Flávio, né, e Guilherme já confiavam muito em mim, porque já me conheciam desde sempre, então deu muito certo, assumi a coordenação, e a partir dali as coisas fluíram, funcionaram. Nossa, demais. E foi isso, cara. Então, assim, depois disso, comecei a dar aula, e aí a professora... Cara, Dona Mônica foi assim, uma das pessoas que me fez me apaixonar por biologia, porque eu adorava as aulas dela. E ela tinha sido minha professora e ela aposentou. E aí, quando ela aposentou, precisava de professor de biologia na vaga dela, isso em 2013. E aí chamaram uma outra professora que, assim, ficou 1 mês e saiu porque ela assumiu um cargo na rede pública e falou, concurso, não tem como eu não assumir. E aí a Beatriz já tinha conversado com a minha mãe, sem eu saber. Perguntaram se eu queria assumir as aulas de ensino médio, a minha mãe, não, o Abel não vai querer, porque ele não quer ensino médio e tal. E aí, quando essa professora saiu, a Beatriz nem falou nada, me chamou na sala dela e falou, olha, eu quero que você pegue essas aulas do ensino médio. E aí precisava do 9º, 1º, 2º e 3º. 4 anos. E aí, tipo, eu tava no 1º ano de coordenação e eu tinha medo das aulas me atrapalharem na coordenação. Eu falei, olha, não vou pegar as 4 turmas, não. Eu pego o 2º e 3º. Você vai precisar de alguém para o 9º, essa pessoa do 9º pega aulas no 1º também. E aí, com o passar dos anos, o professor deu certo, não deu, e aí eu assumi o 1º ano. E esse ano passado, eu assumi o 9º ano também. Então você assim, tá com os 4. 9º, cara, você não deu para correr mesmo, né? Não. E é algo que eu faço hoje muito, muito tranquilamente, assim, é sabe? Tipo, gosta do que faz? Depois de 11 anos de sala de aula, assim, a gente ainda prepara a aula, tem que ver e tudo mais, mas o grosso das aulas já está preparado. Então, assim, no geral, se precisar de dar uma aula agora sobre, sei lá, fisiologia vegetal, no quadro, eu consigo sem... Assim, de supetão, a gente consegue. Mas, cara, sempre preparo, mas dá pra fazer, então... Você não faz ideia do que é que ele falou ali, né? Fisiologia vegetal. Cara, é a parte da botânica que a gente não gosta, mas a gente aprende a gostar. Fisiologia vegetal é funcionamento das coisas na planta. Hormônio de planta, né? Por que a planta cresce, como que as coisas circulam dentro da planta, por que ela é verde, como que ela faz fotossíntese, essas coisas. E eu acho que esse papel do professor, ele é fundamental, assim, porque muita gente descobre uma afinidade com alguma disciplina por causa do professor. Então, assim, essa relação de proximidade, às vezes... Você odeia uma disciplina porque você odeia o professor também. Ou o contrário, né? Você gosta muito da disciplina porque aquele professor te fez gostar. É algo que eu me preocupo muito, sabe? Da minha atuação profissional. É criar um ambiente agradável dentro de sala de aula. E eu falo isso, assim, até quando eu estou chamando a atenção. Falo, olha, galera, eu faço o que for pra gente conseguir rir e fazer piada enquanto a gente estiver explicando. E aí, às vezes, quando isso ultrapassa, né? Porque adolescente tem uma doença que chama adolescência,
né? Que, assim, é terrível, mas passa, né? Tem cura. Em algum momento isso vai passar. A não ser que ela tome um cogumelo. É. E, assim, a gente é o adulto da situação, né? E às vezes a gente tem que puxar e controlar, porque as pessoas variam, né? Às vezes, pô, os caras estão super concentrados e às vezes um encarna na brincadeira do outro, tem aquele efeito manada, menino quando junta, é isso mesmo. É isso. E até a gente que é adulto, quando eu junto com os meus amigos de graduação, é a mesma coisa, né? Pô, teve um amigo meu que tem uma hérnia no pescoço até hoje por causa de montinho. Provavelmente ele fez... Esse montinho dele foi... Já. Ele já fez dentro do ônibus. Enfim. Acontece, adolescência, passou. Acontecia, hoje é bullying. Mas é isso. Então, assim, o ambiente agradável dentro de sala de aula, ele precisa acontecer, sabe? Porque ajuda você a aprender. Quando você está aprendendo obrigado, poxa, cara, não é a mesma coisa. Não vai ser legal. Você nunca mais vai querer ver aquilo. É tipo isso, sabe? Depois da neurociência, eu falo que a gente aprende de duas maneiras. As coisas ficam na nossa cabeça. Por repetição. Então, coisa que você vê todo dia, você vai se lembrar. E por valor emocional. Então, assim, ou você gosta muito daquilo, e aí fica super fácil de você aprender, porque é um assunto que você se interessa, achou bacana. Ou é um evento traumático que ficou na tua cabeça e aquilo não vai sair de jeito nenhum, porque foi muito ruim. Então, assim, tornar o assunto legal e interessante faz parte do processo de aprendizagem. Claro. E as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então, assim, dentro de sala de aula tem 40 cabeças que aprendem cada um do seu jeito. Tem um que aprende com data show, tem um que aprende com resumo, tem um que aprende fazendo exercício, tem um que aprende ouvindo, tem um que aprende escrevendo. Então, assim, é papel fundamental do professor tentar achar ou tentar abordar vários jeitos para que você consiga o maior aproveitamento possível dentro daquele tempo que te é proposto, sabe? Agora, assunto polêmico. Marquinhos, sim ou não? Criação ou evolução? Você acredita que Deus criou o homem ou que o homem foi evoluindo e tal? Ou criação, os dois? Pô, criação. Criação, Sara, criação ou evolução? Não sabe, não tem opinião. Tá. Eu vou contextualizar também. Diga lá. Criação ou evolução? Não, eu quero ouvir de você também. Bom, eu sou cristão e eu acho, cara, que é um erro a religião brigar com a ciência. Até porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, eu acho que é 2 Coríntios mesmo, que é impossível, o homem com a sua sabedoria jamais irá provar a existência de Deus. Não tem a necessidade, não é isso. A partir do momento que eu provo a existência de Deus, ele deixa de existir, né, de ser Deus. Mas por que eu tô falando disso? Sobre a criação, eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que pode ser por exemplo, eu acredito na evolução. Sim. Mas eu atribuo toda a ciência a Deus. Sim. Isso, cara, eu acho que na minha opinião, é o mais correto. Né? Se ele é o dono de toda a ciência é o que eu acho massa. Eu queria conhecer mais sobre a evolução, assim. Cara, eu amo falar sobre isso. Porque, assim, junto com a zoologia, em 2011 eu também dava aula de evolução. Caraca, o meu mestrado eu trabalhei com evolução. Então, assim, evolução é a matéria, assim, a disciplina que me faz arrepiar os pelos do braço. Assim, eu gosto pra caramba de falar sobre. É uma teoria... Ou assim, é isso e ponto final? Ou como é que funciona? Você me deu, assim, o prato cheio para eu falar tudo que eu queria. Não, é isso aí. Sensacional. Vamos lá, então. Por partes. Tem uma frase de um pensador, ele era evolucionista e cristão. Eu acho que ele era católico ortodoxo, chama Dobzhansky. E ele fala que nada em biologia faz sentido, exceto sob a luz da evolução. E é uma das frases mais lindas que eu acho, porque assim, você vê todas as disciplinas dentro de biologia, quando você entende a evolução, que tudo aquilo faz sentido. O meu ranço de botânica acabou quando eu estudei evolução. E aí você começa a entender, assim, a biologia deixa de ser descritiva. Por que a planta tem estômato? Por que a planta tem acúleo? Por que tem xilema? Por que tem floema? E você começa a entender por que daquilo. Então, assim, essa planta é uma planta de deserto. Então, quais são as adaptações que ela tem para sobreviver naquele ambiente? É uma planta de floresta? Então, assim, a evolução é a única
disciplina que tem o poder de unificar toda a biologia. E a biologia é super diversa, né? Você falou que gostava de zoologia, você gosta de botânica, alguém pode gostar de microbiologia, de genética. Então, sim, você tem um campo super amplo e tudo faz sentido quando você estuda evolução. E você falou uma coisa que é bem importante, assim. A fé, ela é justamente você acreditar sem ter prova. Ninguém nunca vai comprovar nem refutar completamente a existência de Deus. É impossível. E não é papel da ciência fazer isso. Não é papel da ciência ficar testando o que está na Bíblia, se é verdadeiro ou se é falso. Assim como não é papel da Bíblia explicar fenômenos naturais. Com certeza. Você não vai encontrar no livro de bioquímica do Leninger se eu posso roubar a caneca do coleguinha ou não. Então, assim, a ciência ela não tem pretensão de falar sobre moral nesse sentido. E outra coisa, sabe? Também, só para completar essa frase, tudo aquilo na Bíblia que contraria as leis da física, pô, cara, pra mim é a mão de Deus ali. Deus, ele não é Deus pra mim. Milagre, então... né? Sim. E na verdade, assim, da mesma maneira que não é papel da ciência ficar falando sobre rouba ou não rouba o coleguinha, não é papel da bíblico também ficar, igual eu te falei, explicando fenômenos naturais. Deus é quadrado. E tipo assim, algumas coisas, e assim, a Bíblia, o Alcorão, né, todos os livros, as diretrizes, talvez, religiosas, elas precisam ser valorizadas e respeitadas dentro do contexto. A gente está no estado laico, e assim, é constitucional o direito você acreditar no que você quiser. Então, dentro de uma sala de aula, se você é católico, evangélico, budista, corintiano, para mim, tanto faz, não faz diferença. Terraplanista. Não é bem dá para aceitar também? Já complica. Mas eu acho que é isso que é importante. Primeiro, a gente separar a função de cada uma das coisas. Massa demais. Fé e ciência. Né? São coisas completamente diferentes, né? E o Dobzhansky é o exemplo clássico que você não precisa ser agnóstico, ateu, para você ser cientista. Com certeza. Entendeu? Os processos científicos, eles são baseados em evidências. E a ciência é o tempo inteiro colocada à prova, que é o mais bonito da ciência. Então, assim, eu faço um trabalho, eu publico esse trabalho, eu tenho lá a metodologia, se você quiser replicar ele, você replica. E a ideia é que os resultados sejam iguais. Que massa, cara. Então, assim, toda vez que eu publico, eu falo, eu fiz assim, você pode fazer na sua casa que vai dar certo. E se der errado, você me avisa, porque aí a gente vai repensar. Então, a gente vai construindo conhecimento com base no trabalho dos outros. Então, assim, o fulano fez isso e teve esses resultados. Então, peraí. E se eu fizer diferente? Será que é isso mesmo, esse processo? Então, toda essa metodologia científica ela é utilizada tanto para fazer o remédio que você toma para dor de cabeça, sem se preocupar direito, né? Estou com dor de cabeça, 40 gotas de dipirona e é isso, quanto para vacina, que virou moda, assim, o sommelier de vacina, eu não quero essa, quero essa. Cara, é a mesma metodologia científica que está por trás, sabe? Então, assim, até o treino que seu personal vai te passar, o que é mais eficiente, o que é menos eficiente, também é ciência por trás. Com certeza. Os caras testaram, tem um ganho de hipertrofia melhor quando eu faço tríceps francês do que quando eu faço pulley. Então, assim, você mede esses resultados. Isso é ciência. Ciência construída com base em evidências. E nada a ver com o assunto, mas a teoria da relatividade, eu acho que é a teoria mais testada na humanidade, né? Cara, e aí é importante a gente fazer uma distinção sobre teoria e hipótese, né? Que eu acho que é a confusão comum quando a galera fala evolução é uma teoria? É. Gravidade é uma teoria? É. Relatividade é uma teoria? É. O que é uma teoria? Teoria é quando você... Vamos lá. Vamos entender o que é hipótese, que talvez seja mais fácil. Posso contar uma historinha? Pode. Eu sempre conto em Fica sala de à aula. vontade. Ela é legal porque ela aconteceu. Um professor meu conta que ele estava pai solteiro, esquentou a comida no micro-ondas, foi dar comida pro filho, e o filho notou que a batata estava mais quente do que o resto da comida. E ele falou, como que o menino notou isso? Foi comer a batata primeiro, queimou a boca. Pai, por que a batata estava mais quente do que o resto da comida? O pai dele respondeu igual o biólogo responde. O que você acha? Aí o menino, poxa, eu acho... Cara, e essa explicação é fantástica, porque olha a mente da criança. Eu acho que a batata é amarela, e amarelo é a cor do sol. O sol é quente.
Cara, o menino... Viajou. Não, e o menino acertou, cara, porque assim, ele tinha um conhecimento prévio. O sol é amarelo e quente. A batata é amarela e quente. A batata é quente porque ela é amarela. Então a hipótese do menino era da cor. E aí, essa era a hipótese. Ela estava testada? Não. Ela fazia sentido? Fazia. Ele tinha razões para acreditar que a batata estava mais quente porque era amarela? Sim. Como que você testa isso? Você, sei lá, pinta a batata de azul e vê se ela vai ficar quente igual ou não, para testar a hipótese da cor, né, que é a variável que você quer testar. Se aquilo não fizer sentido, você refuta e segue a vida. E foi isso que aconteceu. E o cara fez isso, real. Pintou a batata e testou. E aí a minha hipótese alternativa é porque a batata tem muita água. A água demora a esquentar e demora a esfriar. Então, vamos dissecar a batata. Dissecou a batata e aí a batata dissecada não estava tão quente e ele aceitou essa hipótese. A partir do momento que ele aceita essa hipótese, isso se torna uma evidência. Uma prova, uma evidência. Quando você tem um conjunto de evidências, você começa a formular uma explicação para todas elas. Que massa. Isso é uma teoria. Então, uma teoria científica ela é baseada em evidências. Não é uma ideia que existe na cabeça e tem a menor pretensão de convencer. É massa essa diferença. Entendeu? E aí, quando a gente entende essa diferença, a gente fala, não, a evolução é uma teoria. Você tem evidências embriológicas, né, lá do desenvolvimento, paleontológicas, fósseis, você tem evidências geomorfológicas, movimento de placas tectônicas, moleculares, hoje a gente tem acesso ao material genético, né, e todas essas evidências, muitas descobertas depois que o Darwin já estava enterrado na Abadia de Westminster, lá na Inglaterra, continuam fazendo sentido para a evolução. Então, uma coisa é evolução, outra coisa é a origem da vida, tá? O criacionismo, né, como Deus criador de todas as coisas, e aí Deus cristão, Odin, Tupã, quem quer que seja que tenha criado, isso não é previsível ou predito na teoria da evolução. Você não está interessado em como a vida surgiu. Você está interessado em, a partir do momento que a vida surgiu neste planeta, o que regula a diversidade dos organismos são processos evolutivos. Massa. Beleza. Então, assim, você pode continuar acreditando na Terra surgida como você quiser. Para a origem da vida, a gente tem hipóteses. Entendeu? Então, a origem? Para a origem, a gente tem algumas hipóteses. Você pode citar algumas? A gente tem, assim, as duas mais aceitas são a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. A heterotrófica seria os primeiros organismos que surgiram, eles não faziam fotossíntese, eles conseguiam se alimentar de uma sopa orgânica de nutrientes, porque a Terra primitiva era, tipo, muito diferente da Terra atual. E aí a Terra estava quente, não tinha camada de ozônio, radiação, e aí nessas condições daria para surgir os primeiros aminoácidos. Essa que é a ideia. Entendi. E aí, assim, aminoácido é molécula orgânica a partir de molécula inorgânica. Mas algumas coisas a gente ainda não explica muito bem. Como que, por exemplo, o RNA ou o DNA se tornou a molécula de informação. A gente não sabe direito como que isso aconteceu. Então, isso ainda é uma hipótese. E aí, beleza, nesse momento você pode usar a explicação que quiser. Existem algumas evidências. A gente consegue replicar essas condições da atmosfera primitiva em laboratório e criar aminoácido em laboratório. Mas, ainda assim, né, isso independe da existência de Deus ou não. O que a gente compara criacionismo e evolucionismo é o criacionismo enquanto teoria científica. Qual que seria a ideia? Que os organismos teriam sido criados exatamente como são, que é o que a gente chama de fixismo. Entendi. E isso é comprovadamente falso, né? Porque os organismos mudam. Fiz ali, coloquei tudo direitinho e nunca mais mudou. Criei uma girafa de pescoço grande, ela sempre teve pescoço. Criei uma bactéria desse jeito, criei um cachorro desse... Sabe? E cachorro é exemplo clássico de que as espécies mudam, né? Os cachorros vieram dos lobos. Cara, você pensa no lobo de algumas centenas de milhares de anos atrás e você olha para um Pinscher Zero, um Pug, e você fala, onde que isso deu errado? Nada a ver, né? Então, assim, as espécies mudam, né? Eu falo, quem não acreditar que as espécies mudam não pode tomar antibiótico ou não pode trocar de antibiótico quando ele deixar de funcionar. Porque seleção de bactérias resistentes é também exemplo clássico de evolução acontecendo em tempo real. Uma coisa cancela a outra, né? Exatamente. Então, assim, é só esse tipo de
de criacionismo enquanto teoria científica que a gente tende a comparar. Mas isso não impede ninguém de ter a sua fé, de acreditar em Deus, né, como criador da vida, claro, e lados espirituais, né, e cada um tem o seu, e independe, assim, da minha própria posição pessoal religiosa, sim, e de qualquer um. Mas você já lidou com algum aluno que... Porque você explicou de uma forma muito massa, tipo assim, de uma forma que não confronta a fé de ninguém. Sim. E que realmente cumpre o papel da ciência, né? De explicar aquilo ali. Você já teve algum problema com algum aluno que... Cara, eu dou aula de evolução há 11 anos, né? Que foi a primeira disciplina que eu peguei. E nunca tive. Caraca. Nunca tive de verdade. Eu já dei aula pra, ia ser assim... difícil não ter tido. Não é. Cara, exatamente porque antes de falar de evolução, normalmente esses minutos que a gente gastou falando aqui é o que eu falo dentro de sala de aula. Que massa. Então, assim, para deixar à vontade, inclusive dou a liberdade pra galera, olha, se eu ofender de alguma maneira a fé de alguém, por favor, me avise. Porque, assim... se você for parar para pensar, igual eu falei, não é o objetivo da ciência ficar testando a Bíblia. Pô, Arca de Noé, sabe? Não vai fazer sentido você ficar pegando um casal de cada... Pô, são provavelmente 30 milhões de espécies neste planeta, sabe? Descritas a gente tem 1,5 milhão. Imagina, né? Pegar 15 milhões de besouros, casal, né? E colocar... Não vai fazer sentido. Ah, o Tiranossauro Rex, pô... Esqueci, era hoje, sabe? Ah, me dá sua mão, né? Não vai fazer sentido, saca? E não é a ideia ser ridicularizar, porque não é o ponto disso, né? A Bíblia, como qualquer texto religioso antigo, ele depende fundamentalmente de interpretação. E, cara, falta bom senso no mundo, pra caramba, mas falta ainda mais interpretação de texto. Com certeza. Então, assim, você consegue justificar qualquer benevolência ou qualquer atrocidade com passagem correta da Bíblia. Você consegue... Texto fora de contexto. Texto fora de contexto, exatamente. Verdade. Então, não é função da escola ficar confrontando fé de ninguém, mas é função da disciplina de ciências falar sobre ciência. Óbvio. E as coisas são completamente separadas, sabe? Então, dá pra ser religioso, dá pra pegar sua comunhão no domingo, dá pra ouvir o pastor e frequentar teu templo da maneira que você quiser. Isso independe do comprimido que você toma pra dor de cabeça depois. E eu te falo mais, cara, a complexidade das coisas, eu sou apaixonado com astronomia. Uhum. Você conhece o Space Today? Não conheço. Cara, Sacani. É do Sérgio Sacani. Cara, eu assisto todo dia aquele cara e ele tá acompanhando o James Webb agora. Aham. E ontem, por exemplo, descobriram um buraco negro mais próximo da Terra. Sim. Essas coisas, cara, aumentam a minha fé num nível, entende? A ciência aumenta a minha fé demais, cara, porque eu vejo, cara, isso aqui é muito complexo, cara. E na verdade, eu acho que talvez esse seja o grande problema das explicações simplistas. Entender evolução envolve a gente, por exemplo, saber que a gente não veio do macaco. O raciocínio é um pouco mais complexo do que isso. Nós e os chimpanzés, por exemplo, compartilhamos ancestrais em comum, como você compartilha com todos os organismos vivos. E é muito legal isso de... tem um cara que fala sobre a filosofia das relações homem-natureza. O cara é o professor Fernando Fernandes. Salvo engano, ele é da Federal do Rio ou da Rural do Rio. Ele tem um livro que chama O Poema Imperfeito. E ele tem um capítulo desse livro que fala O Seu Parente Cantando na Janela. E ele fala que ele estava assistindo um passarinho e tudo mais. Ele começa a falar sobre as relações de parentesco entre os organismos vivos. E ele fala isso fundamentalmente para estimular as pessoas a conservarem. Porque ele fala que se você se sentir não dono da natureza, mas parente dos organismos vivos, isso não vai ser só uma sensação maravilhosa, você ser parente do pássaro cantando na sua janela. Isso vai te ajudar a fazer o mundo melhor. E aí, assim, eu falo, olha, gente, quando a gente lida com conservação, normalmente a gente lida com dinheiro. Então, se você quiser conservar um fragmento de mata, você tem que justificar por que aquilo tem que ser conservado. E nós, biólogos, a gente vê beleza em qualquer espécie. Pra gente, tão importante quanto o mico-leão dourado, que é uma espécie bandeira que tá ali, a tartaruguinha do Projeto Tamar, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o besouro rola-bosta é importante pra caramba também, sabe? E é só biólogo que vai ver a beleza no besouro rola-bosta às vezes. Mas... cara, quando você começa a entender esses processos, a conservação fica muito mais fácil. Mas para justificar
para conservar qualquer coisa é dinheiro. Infelizmente é dinheiro. E aí a gente tem que encontrar maneiras de ganhar dinheiro conservando. E aí a gente tem várias iniciativas, né? O Instituto Onça Pintada, por exemplo. Nossa, né? eu tenho muita vontade de ir lá, cara. Acho massa demais. Inclusive foi multado, né? Também umas multas polêmicas, né? Com relação à maneira como as coisas aconteceram. Enfim, mas o papel fundamental de conservação valoriza, cara. E é tipo, a gente não tem noção de quanto estrangeiro vem para visitar o nosso país e coloca dólar e coloca euro aqui dentro, sabe? A nossa biodiversidade em pé vale muito mais do que colocar tudo abaixo para plantar soja, sabe? A monocultura clássica que é destrutiva e nem é sustentável. Então, esse papel é fundamental, sabe? É bem bacana. Tem que focar nisso, porque né? às vezes a gente fica nessa ideia de que para que serve o mosquito, né? Por que o Noé colocou um casal de pernilongos na arca? Eu tenho uma pergunta difícil de responder. Diga. Ih, irmão, Eu gosto... Cara, uma das coisas que eu mais gosto de ser professor é responder perguntas. Por que o mosquito vai direto no nosso ouvido? Na verdade, é quando ele tá no ouvido que você tá vendo ele, tá ouvindo ele, na verdade, né? Porque ele também passa nas outras partes do seu corpo. Cara, que ódio. Toda vez que eu vou dormir, é aqui, ó. Nossa, ele tem... Parece que tem um avião. Mas... Aí você fica assim, ó. Cadê ele? Não dá pra ver. Mas é essa a ideia, sabe? Quando você se sente dono da natureza, você fica nessa. Pô, por que existe isso? Que o cara colocou? Por que existe mosquito? Como se todo organismo vivo existisse para te fazer algum bem. Então, assim, eu sou dono disso, então eu não quero que exista mosquito. Por que Deus colocou mosquito? Por que existe aranha, velho? Aranha, né? A gente pode falar de aranha Tem depois. Homem-Aranha. Exatamente. Única coisa boa. E quando você entende a evolução, você entende por que tem mosquito, sabe? É resultado de um processo evolutivo complexo, sabe? E tá ali porque deu certo. Você falou de se Era sentir pra estar dono. ali, né? Era pra estar ali, né? Deu certo. Você falou de se sentir dono. Eu até queria comentar no começo, é bom que você tocou no assunto. Sobre veganismo. Essa prática que você falou que gosta que o Oliveira tá te devendo uma picanha, então eu acho que você não é vegano. Não, definitivamente não. Engraçado, eu tava... Não tem a natureza como um parente dele, tá vendo? Não, mas eu quero entender a relação entre... essa relação entre os animais que morrem para... Eu também sou vegano, tá, gente? Que morrem para alimentação, né? Se existe uma forma de fazer isso respeitando a natureza e mantendo essa parada que você falou. Eu tava dando aula pra psicologia, e aí eu vou ter que mandar abraço pra psicologia também. E vou mandar abraço pra biologia também, vou mandar pra agronomia também, pro terceiro ano, terceiro pro ano. segundo ano, e pro nono também. Pra todo mundo. Distribuindo Pra abraço. agronomia, e enfim. E aí um cara da psicologia, cara, acho que foi da psicologia mesmo, falou, ou da agronomia, tô na dúvida. Ele me falou, pô, eu achei que você fosse vegano, porque eu achei que todo biólogo fosse vegano. Cara, não sou carnívoro convicto. Gosto muito, cara, pegou uma picanha, colocou na grelha, não mugiu, tá pronto, é isso, e gosto bastante. E aí eu vou fazer uma referência bem nerd. Bora. Porque eu tenho um passado que eu não me orgulho muito, né? É quase um método anticoncepcional, que é o League of Legends. Eu joguei há algum tempo. Eu jogo League of Legends. Liga das Lendas. Não jogo mais, eu saí dessa vida. É o LOL. O LOLzinho, né? Mas eu assisto ainda, porque... Enfim, mas quando eu comecei a jogar League of Legends era tudo mato. A Riven estava sendo lançada. Então, assim, tem muito tempo. E aí tem o Maokai, que é uma árvore lá, né, e tal. E aí, entre as frases do Maokai, ele tem: a vida se alimenta da morte, né? E eu falei, pô, um joguinho desse, né, com a frase pesada, né? E é verdade, cara, assim. Você vai perguntar pro nutricionista, assim, cara, o que substitui plenamente proteína animal? E ele vai te responder que nada. Tem proteína vegetal? Tem. Tem, ótimo. Dá para manter uma dieta sem nenhuma proteína animal? Dá. É caro e vai depender de disciplina. Para que você não tenha... Para que você atenda às suas necessidades proteicas, especialmente se você estiver num cenário de hipertrofia. É muito mais fácil ter hipertrofia com proteína animal. Muito mais fácil. Mas dá, com proteína vegetal, você tem lentilha, você tem soja, você tem feijão, que dá para resolver. Mas é difícil. Com relação ao consumo de carne animal,
Durante o nosso próprio processo evolutivo, na nossa espécie, os nossos ancestrais primatas eram essencialmente herbívoros, né? Os primeiros primatas. E aí, em algum momento, a carne foi incorporada na dieta. Isso aumenta a diversidade de alimentos, aumenta a oferta nutricional e, cara, o órgão que mais gasta energia no teu corpo é teu cérebro, né? Então, assim, manter um telencéfalo altamente desenvolvido depende de nutriente. E a carne veio a calhar nesse sentido, assim. Entendi. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, né, nós somos animais onívoros. A nossa dentição é típica de animal onívoro. Você pega a dentição de porco, por exemplo, que é onívoro também, você vai ver que temos molares, né, budodontes e tudo mais, incisivos e tudo mais. Ah, porque você não tem canino, né, pontiagudo? Óbvio, porque a gente não mata na base da mordida, a gente tem mão, né? E a gente consegue usar ferramenta para isso. Então, assim, eu me preocupo muito com essa questão porque, igual eu te falei, né? Eu comecei a cozinhar e eu comecei a consumir algum conteúdo de cozinha. Eu acompanhava muito o canal da Paola Carosella, do MasterChef, né? No YouTube. E eu gosto, até hoje eu tenho as notificações ligadas, porque quando ela lança vídeo novo, baixa, né, a notificação, eu acho que ela tá me mandando mensagem. Pô, legal. Opa, minha amiga, somos íntimos. Cara, ela se preocupa muito com o que ela chama de galinhas felizes. Porque, assim, a gente fica frio quando a gente vai no supermercado e a gente compra uma bandeja de frango e o frango já tá lá. Desossado, filezinho, tudo bem. Você não viu o bicho. Cara, você já matou um frango? Não tem coragem, não. Cara, a merda que é matar um frango, sabe? É triste, velho. Eu já vi matando na base da faca, na base do... não é legal. Matar pouco, cara. Eu não como, assim... Eu tenho pouca frescura alimentar. Poucas coisas eu não como. Uma das coisas que eu não como é o chouriço. O chouriço caseiro. Por quê? O que é o chouriço? Você comeu no serviço, você tá brincando. Desculpa. Humor e piada. Perdão, gente. Desculpa. Cara, eu lembro de criança, roça, vendo matar um porco, aí o porco fazendo aquele algazarra do caramba, e aí a galera segurando o sangue do porco. Eu falei, pô, mas por que tá juntando o sangue do porco? Beleza. Aí começa a tirar a barrigada do porco, né, as tripas, e vão limpando as tripas do porco. Eu, por que estão limpando as tripas? Esse negócio tava cheio de merda ali dentro, né? E aí, cara, de repente começa a colocar o porco dentro das tripas e coloca a linguiça o sangue para terminar a linguiça. Eu falo, velho, eu não vou comer nunca. Eu não vou comer. Então, assim, não é nem pelo gosto, é pela memória afetiva do de processo, ver tudo ali, sabe? né? Eu falei, não, isso não dá para comer, isso não dá para comer. Isso é triste. Então, assim, quando a gente consegue fazer escolhas conscientes dentro do supermercado, sabe? E hoje a gente tem estratégias, mecanismos de abates que são adequados. Então, os bichos conseguem ser bem criados, você consegue ter uma procedência, você consegue fazer um abate que cause o mínimo de sofrimento. Você tem todo o processo supervisionado pela Anvisa, né? Você tem veterinários ali supervisionando e eu tenho que confiar no processo. Ou pelo menos eu quero confiar no processo. Então, assim... não me sinto à vontade em retirar a carne, porque eu acho que isso, para mim, seria um esforço muito grande e... Iria fazer falta. Iria fazer falta para o meu dia a dia e eu não sei até que ponto que isso seria... benéfico, mesmo que fosse em grande escala. O que a gente pode fazer é reduzir, por exemplo, o consumo de carne vermelha. Isso é ótimo para a sua saúde e para o ambiente. Porque, assim, para produzir 1 quilo de carne de boi, você depende de 22 mil litros de água. Nossa. Então, assim, você tem alternativas mais adequadas de proteína animal, que são mais baratas e, inclusive, mais saudáveis. Porque carne vermelha também aumenta sua chance de ter câncer de intestino. Sério? Né? Carne vermelha, embutido, né? Presunto, bacon, tudo isso aumenta a chance. Álcool também. Bacon? Cigarro, também bacon. Alta também. probabilidade de ter bacon aqui. Eu adoro, cara. Quando eu falo para meus alunos, cara, a segunda reação mais bonita da natureza é a fotossíntese. As plantinhas transformam ar, gás carbônico, em açúcar, em glicose. Ar em docinho. É a segunda reação mais bonita, que a primeira é o porco que transforma vegetal em bacon. Então, assim, essa definitivamente não tem jeito. Mas, cara, é isso. Então, assim, dá para fazer escolhas adequadas, mais saudáveis. Eliminar a carne completamente, aí você fica comendo soja. Entre pecuária e soja, os dois para o meio ambiente
Vai fazer o mesmo estilo. Sabe? Então, assim, é legal, assim, assumir e se sensibilizar com as questões animais, né? E se sentir mal, Se eu acho que aquilo é vai te justo fazer e tudo bem, mais. né? Eu acho que é massa. massa, eu acho que é massa. Assim, pessoalmente, eu não conseguiria eliminar a carne cara, eu sentiria muita falta. Nossa, mãe. Cara, chegar em casa Você e comer um consegue? pão com carne moída, pra mim, não é nem pela picanha. Acho que é muito mais pela carne moída do que pela picanha, sabe? E é isso. Eu acho que é um pouco disso. A minha relação com carne eu já aceitei, tá tudo bem. Eu só tento diminuir a carne vermelha e tá tudo certo. Um franguinho, uma carne de porco também é gostoso. Franguinho, peixe, cara, tilápia, você pega o filezinho. O meu problema com peixe, eu não gostava de comer as coisas e ficar procurando Espinho. ficar comendo com a boca pequena, sabe? Isso é ruim. Meu problema com costela. Eu custei pra começar. Por Eu causa só daquele compro costelão. ossão, né? Tudo que é difícil eu não gosto. Não, Osso, meio tirar o osso. Eu gosto pra caramba de costela. Também gosto. E Se é não tiver osso, eu vou ficar mais feliz ainda. Não, eu pode vir com osso, costela de boi, costela. E é meme, assim, tipo, na pandemia tinha um lugar que eu pedia que vinha uma costela que era sensacional. Então, assim, quer me agradar? Fazer uma uma costela. costelinha, uma costela. Sério, nossa. É bom. Agora, igual você falou, filé de tilápia é bom demais, cara. Cara, e é carne branca, assim, é relativamente barata, assim, pelo que sabe? É uma carne com alta digestibilidade, sabe? Vai te fazer bem. Vai te fazer bem, leve, você consegue fazer ela grelhada e também é isso, sabe? Você vai pra Empanado, cozinha, cara, às vezes empanada frita, mas você pega uma frigideira, esquenta ela, passou de um lado, passou do outro, temperadinha, põe um limão ali, meu amigo, e pronto, fechou, come. sabe? Você faz um arroz com tilápia, pra não falar que tem salada, você picou um alface e a vida seguiu, sabe? Então, assim, foi uma alternativa da pandemia, assim, o meu congelador tava bem cheinho de tilápia, assim. Eu em 2020, na real, eu me fiz uma promessa de cuidar melhor do meu corpo. Da saúde. Da saúde. Eu ia aí falar isso agora, o Mol começou a fazer dieta, malhar, como é que foi isso, cara? Cara, e foi exatamente. Na verdade, eu já fazia academia. Nessa época que eu assumi a coordenação, lá 2012, quando juntou coordenação e reconhecimento do curso, tudo ao mesmo tempo, eu que sempre fui magro, fiquei mais magro ainda. Tipo, eu fiquei com 61 quilos. Eu tenho 1,80 m. E aí eu falei, não, vamos ter que dar um passo. E aí eu comecei a fazer academia. Tava com personal. 1,80 e quantos quilos? 61. Tinha que engordar. Tinha que engordar, ganhar massa. E aí comecei com o personal e tudo mais. E aí cheguei a 72 quilos. Aí beleza. Deu uma melhorada na autoestima e tudo mais e tal. E aí fiquei depois tentando manter, mas meu peso normal era tipo 5 quilos abaixo, 67 normalmente. Se eu cochilasse um pouquinho, parasse um pouquinho com a academia, perdia peso. E perdia peso porque, assim, eu sou meio workaholic. Eu brinco que eu tenho 5 empregos, né? E aí, tipo, é muito fácil eu pular a refeição. Então, às vezes, eu pulava até almoço e aí ia comer alguma coisa, era 6 horas da tarde. Aí não tem como, cara. Se você pulou a refeição, você não vai bater as calorias do dia. E aí, em 2020, eu tava com 67. Tinha parado a academia há um tempo. Eu falei, não, vou voltar à academia e vou dar jeito. Até vou mandar um abraço pro personal, Ezequiel, que eu vivo postando treino dele. E aí, eu procurei o Ezequiel e tal. E aí a gente começou, cara, 2020, 3 meses de academia. Primeira segunda-feira de janeiro eu já tava, depois de 3 meses de 2020, pandemia. Aí para um pouquinho e tal. Ferrou tudo. E aí, assim, entre isolamento e tudo mais, flexibiliza um pouquinho. Ezequiel lá em casa, tentando treinar em casa, depois um lugar abre para tentar funcionar, uma academia abre no horário que não tinha ninguém e tudo mais. E aí, aos trancos e barrancos. 2021, eu falei, não, vou tentar comer melhor. Mas ainda estava, né, isolamento, mas já estava ganhando um peso e tudo mais. E aí, cheguei a 78 quilos. Cheguei bacana e tal. E aí, depois disso, foi tentar conciliar, manter. E aí, nesse ano, eu falei, não, agora eu vou comer direitinho. Vou começar a pesar comida e tudo mais e tentar cortar. O que não faz bem, porque assim, tipo, álcool. Eu nunca tive problema com álcool, assim. Eu bebo socialmente. Eu tenho
uísque lá em casa, tem cerveja lá em casa, mas pra eu... vou abrir uma cerveja depois... Não, se eu estiver sozinho, não. Tem que tiver. Se eu tiver com alguém, beleza, a gente toma. E aí, enquanto tiver bambu, tem flecha, né? Mas era tipo fim de semana, sabe? Não bebia durante a semana, nem nada disso. Cara, quando eu bebi, especialmente beber demais, depois dos 30, você não tem mais ressaca. Você tem malária. Né? Eu ficava deitado em posição fetal e a primeira refeição do dia era 6 horas da tarde. E aí pronto, eu falei, tentando alinhar a semana, empurrando comida para tentar conseguir hipertrofia, para no fim de semana morrer de ressaca e jogar tudo pro brejo. E aí eu tenho tentado reduzir a quantidade de álcool que eu bebo. Também tentado me policiar, assim, pesar a comida do almoço, pelo menos, para almoçar sempre a mesma quantidade. Apanhei um tempo de ansiedade e tudo mais, perdi um peso, voltei. Então, assim, agora é isso. Tento manter na minha rotina terapia, toda sexta-feira. Tento manter na minha rotina exercício físico, 3, 4 vezes por semana. Fim de semana um voleizinho, alguma coisa assim. Aí falou bem. Que é bacana. Um abraço pro Pim, né? Que joga o vôlei, que pediu um abraço também. E aí é isso, cara. E aí, tentando reduzir o álcool. Sempre tá ativo, né, direito. cara? É isso, cara. E a saúde, né, cara? Assim, os anos vão... a gente tava brincando dos 35 anos e a minha família é longeva. Assim, meu avô morreu com 97. Meu avô nasceu em 1910 e morreu em 2007. Caraca. Ele nasceu assim, ele viu a Primeira Guerra Mundial, Getúlio, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? E foi morrer no governo Lula. Então, assim, o pai dele, cara, nasceu em 1855 Caraca. e morreu em 1960. Nossa, 105. 105 anos. Então, assim, a galera é longe. Eu espero, assim, se eu não morrer de morte matada, espero que não, nunca morri na vida, espero que isso se mantenha. Mas, cara, sempre foram pessoas muito ativas. Meu avô com 90 anos tava indo pra roça fazer cerca, sabe? Que isso? Eu tenho uma avó de 93 anos. Então, assim, do lado de mãe também, né? Então, assim, é saúde e tudo mais. E é engraçado, né, que eu fico pensando. Às vezes as pessoas ficam pensando que a abolição da escravatura, né, aconteceu há muito tempo atrás. Pouquíssimo. Cara, meu bisavô nasceu e ainda tinha escravo, né? Meu bisavô, são 3 gerações, saca? O pai da minha avó foi escravo. Da mãe do meu pai. Exatamente. E às vezes, né, quando a gente fala, por exemplo, de políticas assistencialistas, políticas de cota e tudo mais, a galera não entende que tem muito pouco tempo, né? E eu falo, a pior merda que pode acontecer pro seu cérebro é nascer pobre. Real. Porque a limitação financeira definitivamente limita o teu potencial de inteligência e de desenvolvimento cognitivo. Nossa. E aí você pensa, né, uma pessoa que nasce sem oportunidade, numa família com um nível socioeconômico muito baixo. No geral, ela vai ter um acesso à educação precária. E aí, você pensa num contexto de o menino, ele não vê o porquê que ele está no ensino médio. Então, assim, vocês têm um público muito jovem, os caras vão para a escola. Verdade. Cara, você que está assistindo, por que você vai para a escola? Por que você acorda todo dia às 6 horas da manhã para estar na sua escola às 7? Sabe? Para ver uma equação de segundo grau. Meu Deus me livre. Sabe? Chega até a desanimar. E aí, cara, você faz isso porque o ensino médio é a porta de entrada para o ensino superior. E o ensino superior, ele vai te abrir portas para que você tenha um emprego melhor, que te pague melhor. Não é o único caminho. Dá para ganhar dinheiro fazendo dancinha no TikTok. Mas é o caminho, é um caminho comum, né? E definitivamente você não perde, né? Se você faz isso, você ganha vivência. Eu costumo falar que mais do que saber é ter o telefone de quem sabe. Você conhece gente, né? Você é amigo, né? Gente, né? E isso na graduação isso definitivamente acontece. Então, assim, é para isso que agora um cara que está passando fome e aí ele tem que escolher entre vender bala no sinal e ir para a escola, o que vai pagar o almoço dele? A bala. Você entende? Então, assim, é muito comum um cara sair da escola para ir trabalhar. Verdade. Sabe? E se ele sai da escola e vai trabalhar, ele vai entrar no emprego que paga pouco.
E aí, quando ele tiver um filho, ele vai ter um filho em uma condição que paga pouco. Você entende que é cíclico? E aí é nesse contexto que, no geral, as políticas assistencialistas se inserem. E hoje são defendidas por qualquer governo, né? Porque qual que é a ideia do Bolsa Família? Cara, você tem um filho e para que ele seja mantido na escola, você ganha um dinheiro. Então, ele não vai precisar vender bala. Ele vai continuar na escola e você vai ganhar o dinheiro que ele ganharia vendendo bala. Isso é bom. E aí, ele se mantendo na escola, ele tem melhores oportunidades e a ideia é que esse ciclo se quebre. Tá? Agora, você imagina isso numa família de escravo, que foi liberto, mas não foi liberto. Né? Ficou ali ganhando pouco da mesma... Há 3 gerações. Quantas gerações você acha que precisa para a gente corrigir isso? É muita coisa, cara. Né? Então, a ideia por trás é exatamente... você vai pegar a exceção. Como se alguém, sei lá, fosse ter 5 filhos para receber R$100 a mais e isso fosse pagar as contas, sabe? Não vai, sabe? Então, assim, é um processo que está bem abaixo ali, né, da linha da pobreza e é uma questão de desigualdade, né, e de humanidade. A gente que está passando dificuldade. E, cara, como que isso aumentou da pandemia para cá, né? Como que isso aumentou da pandemia para cá? E falando em pandemia, como é que foi a pandemia para você, cara? Professor, cara, sua vida pessoal também? Foi desafio. Eu morava sozinho, eu tava com a gata da minha irmã, a Felícia, e ela virou minha companheirinha de pandemia. Sabe? Minha irmã tava grávida, ela deixou a gata comigo, e a Felícia, assim, assistia a aula junto comigo, e eu tenho que, acho que, dar um diploma para ela também. Formou junto com o pessoal. Era engraçado, assim, porque a gente teve que se reinventar, né? E na frente do computador, na frente do celular, e os alunos na frente do celular, a gente sabe que, assim, dentro da minha bolha de escola do futuro, né, os alunos têm acesso a computador e a internet. Dentro da bolha Faculdade do Futuro, a gente teve que emprestar computador para aluno que não tinha. Que isso, sério? Então, Faculdade? Sério. E aluno, por exemplo, de zona rural, que não tem acesso à internet, né? E tem até hoje, sabe? E, cara, foi limitante pra caramba. Então, assim, a gente teve que, num primeiro momento, a sorte é que, assim, a faculdade, a gente se preparou muito bem para isso. A gente ficou 3 dias sem aula. Assim, tipo, a gente parou, a pandemia chegou numa quarta, na sexta-feira a gente já tava com o sistema no ar para colocar atividade, no primeiro momento gravando o áudio, no segundo momento tentando gravar vídeo, e o Zoom e tudo mais, depois o Zoom, que a gente acabou utilizando como principal ferramenta, e funcionou. Deu certo. Assim, dentro do possível. Para muita gente não funcionou nada. Tá? Real, assim. Mas aquele negócio, e para muita gente foi muito bom. Assim, o cara, não, eu tava em casa e tudo mais. Cara, foi difícil no geral para todo mundo. Eu acho que especialmente saúde mental. Eu tava morando sozinho. Então, assim, era eu e a Pretinha. Então, assim, era um escape. A gente tentava fazer live, tentava fazer ligação com os caras. Among Us. Among Us, né? Esses meus amigos de graduação, teve um dia que a gente ficou até 4 horas da manhã bebendo cerveja online. Sabe? Foi muito legal nesse ponto. Mas, cara, foi por aí que eu comecei com terapia. Eu falei, não dá mais. Não, e assim, tentar dividir os ambientes de trabalho, sabe? A sala é onde eu vou trabalhar, o quarto eu não vou levar mais computador. Porque, cara, quando entrou a pandemia, eu tava trabalhando de, sei lá, 7 horas da manhã, 10 horas da noite. Isso é doideira, cara. E eu comprei até uma cadeira gamer nessa época, porque assim que entrou a pandemia, porque primeiro dia que eu passei sentado numa cadeira de cozinha, de 7 às 10, eu tava com a bunda quadrada, eu falei, não tem jeito, eu preciso comprar. De um conforto. De um conforto. E aí, cara, rendeu, assim. Eu tenho aula gravada até hoje, que ajuda, às vezes, alguns alunos, ex-alunos que estão tentando. Pô, você tem uma aula de mitose e meiose, porque eu não lembro disso e tudo mais. Eu tenho essas aulas. Pronto. Já tem pronto. Eu tenho um canal do YouTube, mas ele não é público, né? Ele é tudo privado. Via link. Sim. Não listado? Não listado, Aí eu passo, se alguém precisa e tudo mais, falo, não, às vezes isso resolve sua vida. Mas, no geral, foi bem difícil, cara. Foi bem difícil. E lidar com isso envolveu pandemia, envolveu terapia, envolveu
arrumar hobby, cozinhar, inventar moda. Série, filmes. Série, filme, live, e é isso. E assim, e pessoas que ajudaram a gente nesse processo, né? Então, assim, de perto ou de longe, sempre teve gente que tava ali. Tava ajudando. E algumas coisas funcionaram bem. Viagens, né? A gente sabe, o Mol já viajou aí, eu creio que pra caramba. Cara, Quantos países? 18 países. Nossa. Contando os aeroportos é 23, hein? Com o aeroporto dá 23. Mas, assim, o poder de compra da gente reduziu bastante nos últimos anos, né? Mas, listando, né? A primeira viagem que eu fiz foi para Panamá e México, que eu fui para Cancún, pegou um resort assim, tipo, a irmã de uma amiga trabalhava numa agência, pegamos um resort lá bacana, numa promoção massa e fomos. E aí a escala era por Panamá, a gente foi. Depois, Europa. Tinha uma ex-namorada minha que morava nessa época em Paris, ela estava fazendo doutorado de sanduíche, e aí em Paris não tinha... não pagava hospedagem, então ficou mais barato. Aí visitei França, Bélgica, Alemanha, Holanda. O tio Lu até foi comigo nessa viagem. Tio Lu, os caras falam bastante. Pô, podia chamar ele, tio Lu é um nome bacana. Olá, meu bem. Tá enrolando. Ele é enrolado, é geminiano, ele vai colocar a culpa no signo. Aí República Tcheca, Hungria, né, Praga e Budapeste, Áustria, e é isso. Aí fechamos esse rolê na Europa. Depois eu voltei na Europa e fiz Itália, né, fiz Roma, Florença, Pisa, Veneza, e a gente pegou um cruzeiro. E, cara, às vezes as pessoas ficam falando, nossa, que é chique, cheio do dinheiro, cara. Paguei, sei lá, nessa primeira viagem, R$2.300 e de volta. Nossa! Sabe? De Que passagem. isso? Muito... De passagem. Ah, tá. E aí, assim, o problema de Europa é que você paga em euro. Então, realmente, fica um pouquinho mais custoso. Mas, tipo, eu peguei um cruzeiro saindo de Veneza. Eu fiz Ilhas Gregas, Santorini, Atenas, Olímpia e Montenegro. E voltou para Veneza. O mesmo preço de um cruzeiro aqui no Brasil, que sai do Rio e faz Ilhéus, Salvador e Olinda, sabe? Porque é dolarizado. Então, assim, compensou pra caramba para mim, certeza. sabe? E a última viagem que eu fiz, na verdade não foi a última, né? Isso foi em 2017, enfim. Foi pra Ásia, foi uma Ásia Trip também. Nossa, E Ásia. um amigo nosso, Flavinho, falou, olha, eu tô com promoção, passagem pra Tailândia e de volta R$2.700. Falei, pô, eu nunca pensei, mas bora lá. E aí a gente foi, e aí fizemos um roteiro, cara, no final um foi chamando o outro, essa viagem foi muito louca, cara, foi a mais legal, assim. Porque um foi chamando o outro, no final tinham 17 brasileiros com um roteiro parecido. E aí nesse roteiro parecido a gente marcou os trajetos internos de avião, nas low cost das Asian, lá, das empresas asiáticas, marcamos hotel e tudo mais. Aí chegava no lugar, pô, tinha gente de diferentes... Eu queria balada, tinha uma galera que não ia pra balada de jeito nenhum, e aí a gente ia pra trem, chegava no lugar, cada um se virava. Balada na Tailândia. Cara, se beber não case, né? Era isso, a gente foi no hotelzinho do Se Beber Não Case, no beco do Se Beber. Eles vendem muito isso turisticamente lá, né? E aí a gente foi, cara. Aí foi eu, tio Lu, Glauber também, professor de história. Pediram ele aqui também. Ele é massa também, demais. E aí a gente fez esse rolê, fizemos Tailândia. E aí Tailândia, cara, a gente viu templo, viu cultura, viu natureza. Tio Lu me odeia até hoje por causa de um passeio de elefante que a gente fez. Ele odeia esses passeios de biólogo que eu gosto de fazer. Pô, e teve um outro que ele odeia mais ainda, cara, que a gente foi... Só que, assim, a gente reservou, tinha que reservar do Brasil. E quando a gente foi reservar, só tinha do dia 1º. Dia 1º de janeiro. A gente passa pós-Réveillon, pegar barco. Nossa. E ver plâncton bioluminescente, plâncton que brilha no escuro, você vê à noite. Então, assim, pegar barquinho, era tipo 1h da tarde, e a gente tinha chegado 6 horas da manhã, tinha bebido todas na noite anterior e tudo mais, morrendo de ressaca, barquinho balançando, a gente passando mal. O tio Lu me odeia por causa desse passeio. E ele não sabe nadar, então, assim, no final das contas, ele nem pulou pra ver o plâncton bioluminescente. Mas foi junto.
E aí a gente fez Tailândia, e aí teve balada, teve praia, teve templo, teve cultura, teve riqueza, teve pobreza, foi culturalmente muito rica. Camboja, a gente saiu do Camboja do nada e foi pro Vietnã. Nossa. Também de ônibus, um rolezão. E o Vietnã nem tava no roteiro, precisava de visto. A gente deixou o passaporte, pagamos $50 lá para ficar uma tarde no Vietnã, atirar de AK-47 e conhecer os túneis. Atirou de carca? Atirei. Meu Deus. Lá nos túneis dos Vietcongs lá. E Vietnã, aí Singapura e Hong Kong, que são... Conta como país, mas são cidades, né? Mas, igual o Vaticano, né? Conta como país, tá ali na listinha. E aí foi isso. Aí a gente voltou pro Hong Kong. E a galera ainda continuou. Teve uma galera que emendou Mianmar, China e tudo mais. Só que eu cheguei... Não, eu nem podia, assim. Tipo, eu voltava a trabalhar dia 17 de janeiro. É isso que eu ia falar. Vocês iam nas férias? Férias escolares. Essa aí foi de janeiro. A única vez que eu viajei em julho... Também férias escolares, foi quando eu fui para Itália, que aí foram 15 dias. Tem viagemzinha marcada aí? Não. Eu tô querendo o Machu Picchu, porque o dólar tá caro pra caralho, né, euro. E aí é uma viagem que eu acho que talvez seja mais em conta, mas por enquanto eu terminei de construir meu apartamento agora. Construí, acabou com as reservas financeiras e o poder de compra da gente reduziu muito nesse tempo. Então tô recapitulando, tô pensando, tem um grande amigo meu que tá na Suécia também, que falou que é só pagar passagem, que o resto ele desembola. Ah, massa. Vou cobrar ele, vou mandar o link para ele, vou cobrar ele também, o Maicon. Mas é isso, são propostas. Massa, mas, cara, viajar é bom demais. Viajar é e é o melhor dinheiro que você investe. E as tradições desses países? Você sentiu muita diferença? Comida, tudo? Cara, legal você ter contado isso, porque assim, Rainha Elizabeth morreu, né, recentemente, a gente viu aquela cena feia dos caras lá, e desrespeitando e tudo mais, e eu lembrei de um rolê que a gente foi na Tailândia, assim que a gente chegou na Tailândia, o rei tinha morrido, assim, e o rei era muito querido, quase o Rainha Elizabeth dos tailandeses era o rei de lá. Cara, outdoor, direto, porta de loja com a foto dele, em preto, em luto e tudo mais. E deram a recomendação pra gente, olha, não toca no assunto, não fala e tudo mais. Inclusive, assim, pra visitar templo, mulher que tava com topzinho tinha que colocar alguma coisa pra tampar. Tinha templo, a maior parte dos templos só descalço, então era o costume deixar o sapato lá na porta e entrar descalço. Então essas coisas aconteciam. E falaram pra gente, só que tinha uma pessoa que foi com a gente muito sem noção. Cara, ela entrou no táxi. E o táxi era um Corolla rosa. Nossa, Corolla rosa. Eram todos Corolla rosa. Entramos lá e o cara não tava muito simpático. Ela entrou, sentou no banco da frente e passou no primeiro outdoor que passou com a imagem do rei. Ela meteu um "And the King!" E o rei! Falando com o cara. O taxista fechou a cara. Fechou um segundo. Nossa, cara. E a gente, puta merda. O que tá acontecendo? A gente falou em português, xingou ela, você tá doida, não é pra falar isso e tudo mais e tal. E aí ela, desculpa, sorry. E o cara, assim... Já fechou, já era, acabou, né? Desamarrou a cara e ficou bravão, sabe? Cobrou em Então, dor? assim, ele ficou com medo dele levar pro lugar errado ainda. Aí tentou ainda, sei lá, puxar outro assunto, falar outra coisa e tudo, mas não deu, cara. E a gente ficou meio bolado, assim, com essa pessoa nessa ocasião. Mas é isso, tem que tomar muito cuidado, porque é muito diferente, cara. Cara, mão inglesa. Tipo, dirigiu do outro lado. Teve um lugar lá que a gente pegou uma van e eu dei uma cochilada, eu tava no banco da frente. Quando eu acordei, assim, eu olhei, por que esse cara tá na contramão, sabe? Cara, o Glauber quase sentou no taxista, no colo do taxista umas 2 vezes, né? Porque a porta é do lado contrário. Ele abriu a porta do taxista, teve uma vez que o taxista fez assim, ó. Por que você tá abrindo a minha porta, sabe? Então, É porque em Londres porque a mão inglesa tipo, ao invés de você sentar do lado do motorista, é invertido, é do lado do passageiro. Então, o Glauber abria a porta achando que estava entrando do lado do passageiro, o motorista sentado lá e falou, tipo, o que tá acontecendo? Brasil. Brasil, tá, então beleza. Então. Isso. Mas foi massa, foi bem legal, assim, e esse choque de culturas é fundamental. Cara, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção no Camboja é
pobreza, cara. Sério? Extremo? Camboja é um país que ficou fechado muito tempo por causa de um regime socialista e guerra civil e um monte de trem. E aí, inclusive, tipo, tinha uns lugares que viam, tipo, as pessoas aleijadas por causa de mina e tal, mina terrestre, guerra, população, tipo, homens em idade adulta, assim, tem menos do que o resto, porque morreu muita gente no regime lá e tal. Então foi bem tenso. E agora que abriu e que tava, tipo, tem McDonald's, Starbucks, mas a economia é totalmente dolarizada. Você paga tudo em dólar. E foi a cerveja mais barata que eu paguei, assim. Era um pint de Heineken, assim, 700 ml, era $1. No happy hour, 50 centavos de dólar. Um pint, sabe? Então, a viagem pra Tailândia, ela ficou muito barata porque não é euro, não é dólar. Era baht, né? A moeda da Tailândia. Então, era quase muito um mais boró aqui de tranquilo. Maior Sul. Quase um boró, né, do Serafim Tiburcio. Então era muito mais tranquilo. Era preço de Brasil, assim, as coisas convertendo, dava preço de Brasil. Então, assim, nem foi uma viagem super cara, no fim das contas. E aí, tipo, pra você ter ideia, a moeda do Camboja era, tipo, $1 é 4.800 da moeda do Camboja lá. Nossa. E aí, tipo, eles só davam isso quando era pra dar troco. Então, deu $2,50, você pagou com $3, eles vão te devolver 2.400 dinheiro deles. Dinheiros. Que E massa, aí eu tenho cara. algumas moedas, eu guardei, né, os dinheiros diferentes, né, porque pegou dong no Vietnã, umas moedas diferentes e tudo você tem mais, todas? Eu guardei Caraca, pelo menos umas moedinhas. Podia ter trazido. Pô, podia. Mas foi isso, assim. Então, e o Camboja é muito pobre, assim, cara. Tipo, você ia nos lugares, assim, nos templos, criancinha tentando vender as coisas. Era quase um coro atrás de você, assim, ficava $1, $1. E aí você não ia comprando, elas começavam a fazer promoção, assim, 3 por 5. Cara, teve um que falou, tipo, sei lá, 17 por 10, sabe? Elas iam aumentando e muito triste de ver, sabe? Verdade. Era bizarro. Pesado. Cara, vamos encaminhar para as perguntinhas aqui, para ir pro final? Bora. Vamos falar só da nossa merenda aqui, que a gente já tá encerrando já. Quem mandou a merenda para nós hoje, Marquinhos? Mega Lanches, pega Ih, aqui. cometi a gafe, hein? Vamos ver se a gente consegue abrir antes de acabar a story. Vamos lá. Tananã. Rasga. Aí. Ixi, olha isso, mal. Mega. Convidado no Que Minuto massa, Jovem é que bem massa. recebido. É por isso que o Pim queria vir. Pois é. Mega Lanche. Mega Lanche deixou a gente bem hoje com hambúrguer, Tem uns batata, petiscos também. cheddar e bacon e os Oh, petiscos. sensacional. Peçam muito, sigam eles no Instagram. Ele já vem deixando a gente forte, já tem bom. um tempo. O lanche de lá é muito bom, tá gostoso? Vai. Rapaziada, pede aí muito e fala que foi pelo Minuto Jovem. Massa. Perguntinhas da galera. Primeiro. Ah, Vamos lá. isso. Nossos patrocinadores aqui, pessoal. Tô com a boca cheia. Tinalto Tintas, deixando o nosso ambiente lindo, limpo. A gente tem convidado que falou que a gente fica até bonito Até nesse bonito estúdio. no ambiente. Faz milagre mesmo. Sensacional. A pintura de vocês está muito massa. Tirar autotintas Então proporcionando isso pra gente. procure a Tinalto. Eu completei 18 anos, já fiz minha inscrição hoje aonde? Autoescola Shekinah. Também tô tirando carteira de carro agora. Habilitação Shekinah, categoria do B. nosso amigo Fernando Portes. Ó, o Fernando Portes é parceiro nosso, dá aula de Libras na faculdade desde É sempre. verdade. Desde sempre. Desde sempre. Ontem eu não consegui falar com ele porque ele tinha prova na faculdade. Ele não, 7 horas, agora eu tenho prova. Exatamente, e era prova na biologia, inclusive. Era, né? Tá vendo? Massa demais. Rapaziada, então, procura a Autoescola Shekinah aqui em Meuaçu. Faça sua inscrição lá, sua matrícula, né? E tá com lá. dificuldade Tem também. Se carteira lá. você tiver com dificuldade na legislação, Autoescolaonline.net. Aprovação garantida em apenas 15 minutos por dia de estudo. estudando por dia. É isso Cara, aí, pessoal. é isso aí. E sobremesa que já quase acabou. Nossa, delícias da Prova Cleide. do Ó, docinho, uma palha prova do docinho. italiana, massa. Você gosta, Mal? Não, Vai gosto. fazendo, hein? Eu já comi demais. Ó, Vou abrindo as perguntinhas. delícias pro da Mal. Cleides. Tá fortalecendo a gente, que é muito gostoso. Gostou? Nó, sensacional. Isso aqui é uma Muito bom, palha muito bom, italiana. muito bom. Eles, cara, a Cleides tem tudo pra você fazer o seu café da tarde, café da manhã, festa também, né? Festa. Docinhos pra festa. E é muito bom, cara. Então tem um QR Code aqui na tela, Instagram aqui na descrição. É isso aí, gostei da interação. E, cara, partiu perguntinha. Vocês podem ficar à vontade, que eu já vou até comer um negócio. Vai lá, Ó, manda boa. Primeira pergunta foi da Maria Alice.abril Prado. Maria Alice, aluna minha lá do segundo ano. Ela é do segundo ano? Ela é do time de vôlei, né? É, também. Jogou lá, né? Naquele dia que a gente tava Jogou, lá. ela tava na final. É isso.
A Abel tava na final do Gen de vôlei. Ah, tá, mano. Tava lá. Dando uma moral pros caras, pô. Aí a galera, Marquinhos, chama o Abel. Já tava até chamei. marcado. Eu falei, pô, já tá marcado, cara. Foi massa. Aí elas, não chama mesmo o Abel, mas chamou, é verdade, ele não tá mentindo. A Ana Júlia e a Paula que vão ficar bravas se eu não falar, mas já que eu falei, elas vão ter que ficar tem que quietinhas da minha aula, pelo amor de Deus. Estão fazendo bagunça? Nossa senhora, quase não fala, né? Quase não fala. Mas vai lá. O que a Maria Alice pergunta? Abel, o que você acha de dar 2 pontinhos extra pra mim? Ótima ideia. Ótima ideia. Vou dar 2 pontinhos, inclusive hoje, com prazo de validade pra hoje também, né? A partir de amanhã os pontos não valem mais. Mas hoje ela fica feliz. Ganhou. Ganhou. Tá com 2 pontos a mais aí, já se livrando da recuperação. Vitória.Velasco. Conhece? Conheço demais. Enquanto balde. professor de biologia, como lidar com ciência e religião em sala de aula? A gente até Cara, a gente abordou isso e eu acho que o principal ponto é você separar as coisas. Assim, essa conversa, desde o começo, te dá carta branca para você falar de evolução depois sossegado. Você fala de paleontologia, você fala de genética, de embriologia, você tem que falar de evolução também e tá tudo linkado. Com certeza. Então, eu acho que funciona bem. É isso aí. Ó, Um abraço, o Ian gente, velho. DDM, há quanto tempo é professor? Você falou 11 anos? 12 anos. 11 anos, desde 2011, né? A formação que foi em 2010. Eu formei em janeiro de 2010, aí Nossa, eu entrei gostei. direto no mestrado, né? Depois do primeiro ano de mestrado, eu comecei a dar aula na faculdade. Ian gosta do... Ian é torcedor do Dallas Cowboys, time de velho, de idoso. Você gosta Provavelmente de... gosto de NFL, gosto de futebol americano, cara. Sou torcedor do Seattle Seahawks. E esse ano eu vou sofrer bastante, porque tá osso. Tá ruim? Tá ruim. Ó, Davi Dutra perguntou assim: o que ou quem te motivou a ser professor? E já mandou outra pergunta aqui também, o Davi Dutra: o que você seria se não fosse biólogo? Nó. Vamos lá. Cara, é engraçado assim, porque eu vou pensando, tentando puxar da memória, e teve uma vez que eu era muito criança, muito pequeno, e aí me perguntaram o que eu queria ser. E a minha resposta padrão, eu tinha muita crise de bronquite. Alguém me deu ideia, porque era médico, que era bonito. Que, você vai ser médico de quê? Você é de pulmão. Aí descobri que era pneumologista, porque eu queria curar a minha crise de bronquite, né? Um motivo Você queria se muito curar. nobre, eu queria me curar. Você falou, vou E aí- salvar o mundo. Mas eu cansei dessa conversa, eu não gostava de pulmão, não gostava do meu, me dava crise de bronquite. E aí teve uma vez que alguém me perguntou, eu do nada, o que se passa na cabeça de criança? Eu falei que eu queria ser caçador de elefante. Deu quase certo, eu virei biólogo. Caçador de elefante. Caçador de elefante, né? E eu lembro dos adultos Andou num elefante? da ocasião falando, pô, mas desse tamanho todo seu, né? Porque eu era super criança, vai ser esmagado por elefantes e tal. Cara, eu lembro de colecionar, na época tinha um chocolate surpresa, e aí tinha umas figurinhas, e tinha figurinha de dinossauro. Cara, era muito mais pela figurinha do que pelo chocolate. E eu comprava aquilo e a gente, assim, a gente pegou o álbum e ficou a 3 figurinhas de completar. O Paxcefalossauro, que eu lembro até hoje, Nossa, que nunca é ouvi um falar. dinossauro com crânio, assim, que dá cabeçada e tudo mais. Ah, sim. Esse eu achei uma figurinha dobrada na casa de um amigo meu, e aí eu nem quis colar no álbum porque ela ficou dobrada. Depois, Archaeopteryx, que é o elo entre aves e répteis, eu também tirei ela no final. E o Tiranossauro Rex, que eu não tirei. Ficou sem. É tipo E aí o Neymar álbum do ficou... álbum da Era. Fiquei sem completar Figurinha o Tiranossauro. E aí depois surgiu o ovo de Páscoa do Chocolate Surpresa, com o mesmo álbum, com as figurinhas. E eu comprei na vida adulta e completei o álbum. Ah, então graças a Deus, Então, tá assim, completo. Então, provavelmente, assim, essa natureza, bicho, sempre me chamou a atenção Inspirou, e né? esse foi o caminho. Agora, o que eu seria se eu não fosse biólogo? Cara, é engraçado. Caçador de elefantes. Caçador de elefante podia ser. Mas eu acho que assim, as pessoas às vezes acham que a gente tem uma profissão ideal. Só vou ser feliz se eu fizer aquele curso. E, cara, eu acho que eu seria feliz, sei lá, fazendo química, com trocadilho com Ia mol, ser né? massa, tá? Ou fazendo outra licenciatura, sabe? Ou às vezes fazendo enfermagem, ou educação física, né? Então, assim, nutrição. Educação física, um belo treinador de vôlei. Cara, pior que não. Pior que no ensino médio eu nunca fui bom em esporte nenhum. Descobri arqueria depois de velho, vôlei também tem um ano que eu não sou bom, eu sou insistente. Então a gente Joga de vai- quê? vai- Teimoso. De teimoso. Exatamente. Mas é isso. WZ. Abel, onde está
um décimo do Rômulo Matosinho. Eu sempre zoo ele, né? Ele ficou com 14,9 no negócio. Nossa! Foi o décimo mais caro que ele pediu pra arredondar. Eu não deixo ninguém por causa de décimo nenhum, ele pediu pra arredondar. E toda vez que ele tá assim, fora de lugar, eu falo, daí depois vai ficar pedindo um décimo aí, o Rômulo. Porra, de novo. De novo, você tá muito chato, Foi o cara. décimo mais caro da vida dele. Um décimo é foda. Eu acho Você não que- reprova por causa de um Não, décimo. hoje eu acho que ele tinha certeza que ele tinha feito a prova de recuperação. Só pra não ter que jogar na cara dele tantas vezes. Fez bagunça demais hoje? Não, pior que não, o Rômulo é de boa. Pressão psicológica. Gabi Franco F. Abel, ela emendou 2 perguntas. Abelzinho, de 0 a 10, qual o seu nível de medo dos sonhos da Gabizinha? Gabi tem uma mediunidade muito aflorada. O que eu tenho medo é ela encaminhar uns espíritos que ela encontra de vez em quando lá pra casa. Deus me livre, não quero. A sonha acontece. É o nível 11. E ela, Doido 11 do Stranger Things. e ela perguntou, quanto tempo vive uma lesma? Perguntinha que o pessoal dá pro biólogo. Eu já sei que é biólogo, que bicho que é esse? Quanto tempo vive? Sei lá, deve ser uns 2 anos. Só deve viver. Nossa, demais. frequente era a idade máxima de uma tartaruga. Isso rola também. E são Depende. coisas assim que é Google. Se a Você lesma precisa estiver na saber minha tudo. casa, é menos. Cara, e nome científico. A galera adora falar, qual que é o nome científico desse bicho? Tinha um amigo meu que sempre falava o mesmo. A Polychynes versicolor, que era a vespa. Até que a galera começou a notar, eu falei, mas esse também? Esse já falou. Ele falou, ó, vocês estão ficando espertos. Que a galera só pergunta porque Não quer quer testar. pesquisar, né? nem Curioso, saber. né? É. Ó, esse aqui, todos são especiais, mas esse aqui é mais. Felipe Salles Pinho. Aí, O Pim era pra ter vindo contigo, cara. Abraço, irmão. Ó, o Pim perguntou, seu sonho sempre foi ser professor? Você falou que nem queria pisar na sala de aula. Qual a matéria de biologia que você menos curte? Tanto estudar quanto lecionar. Cara, botânica. Botânica ainda. Eu acho que talvez Ainda seja. dá uma Menos curto. E é chato dar aula às vezes de mitose e meiose também. A galera embanando um pouquinho. Mas vai. Pim, se você fosse um animal, qual seria? Boa pergunta. Poxa. Dinossauro. Esse é o quê? Dinâmica? Sei lá. Essa Um parece policlínico, coach, né? como é que é aquele? É Polychynes versicolor. Esse E aí, aí? que é todos. Um abraço pro Zaca, que é quem usa a Polychynes aí. Não sei se é versicolor ou não, mas espero que seja. Mas é interessante o versículo. pvd.brad. Abel, fala um pouco sobre ligação dos telômeros e a suposta vida Nu, pra dar uma eterna. Nó, pesado. Qual que é a ideia? Telômero é um pedacinho do DNA que cada vez que uma célula sua se multiplica, ele vai se perdendo. E quando ele se perde, você começa a envelhecer. Então, provavelmente a resposta para a vida eterna está nesses telômeros. A gente ainda não sabe se ele é doideira, hein? só um relógio que está marcando o tempo ou se ele é realmente o tempo passando. Então, assim, como que eu vou ficar mais novo? Só atrasando meu relógio? Não. Então, a gente não sabe direito. Tem até uma água Nossa, que viva que doideira. consegue reverter ao estágio juvenil e que estão fazendo pesquisa para entender um pouquinho como que isso funciona. Mas aí isso interfere em toda a nossa biologia? Sim. Que doideira, hein, mano. Não descobriu isso É. não. Aí, ó. Ninguém nunca mais morrer é ruim ciência, também. né? É ciência, né? Então, assim, a gente ainda não entende muito bem isso e como controlar, mas provavelmente a resposta para envelhecimento está nos telômeros. Vamos esse pedacinho fazer de um matéria episódio genética. especial sobre telômeros. É massa. Ó, Julia.prates. Opa, Abel, tu acha que os alunos pós-pandemia se adaptaram bem esse ano? Cara, a gente apanhou muito, especialmente nos primeiros meses Sim, né? de ansiedade. Muita crise de ansiedade, aluno que não sabia mais fazer prova e lidar com o ambiente de sala de aula. É desafiador. Hoje, talvez um pouco menos. Hoje, depois de certo tempo já de presencialidade, um pouco menos, mas ainda tem gaps de conteúdo, mas principalmente eu acho que de maturidade. Porque assim, a gente lida com adolescente. Foram 2 anos de interação social interrompida, né, de alguma maneira, ou limitada pelos caminhos da internet. Então, Complicado. assim, lidar com isso tem impacto que a gente vai ver pelos próximos muitos anos ainda, sabe, na vida dessas pessoas. Com certeza. Ó, só mais 3. Matheus Rezende, o que você acha sobre CRISPR e engenharia genética? Nossa, biotecnologia essas horas, acho que biotecnologia é um dos conteúdos que eu não gosto muito de lecionar também, não. Biotecnologia. Não, é legal, mas tem alguns processos que são receitinha de bolo e não dá pra gente, nesse tempo que a gente tem, simplificar, não. O Mateuzinho tá sendo chato só.
PVD Samuzão, meu parceiro, pergunta pra ele qual a técnica de truco dele, porque o cara é imbatível. Cara, passei graduação inteira em Viçosa, jogando truco no DCE. Eu costumo falar que a última vez que eu perdi foi uma borracha na 6ª série, mas na verdade foi na última viagem que eu fiz com o 3º ano, eu perdi a voz de gritar meio pau na orelha dos alunos, porque assim, tomaram, não, o Gulliver, coitado, eu acho que a minha voz ecoa quando ele vai dormir até hoje, que ele tomou um zap na testa bem tomado ainda. Truquinho, eu não jogo frequentemente, mas esses alunos estavam jogando muito, até dentro de sala de aula, então precisou tomar uns coros pra parar, né? Pra parar um pouquinho. Perder essa emoção. Pra começar a ter vergonha. Igor Marçal 190. Não é uma pergunta, mas é só pra exaltar o ótimo professor de biologia que é. Ajudou muito no cursinho e ajudou mesmo, porque o Igor passou em medicina. Passou em medicina, cara. E o Igor é um cara massa demais. Mandou um abraço pra ele aí. Que bom, cara. Obrigado, fico agradecido. E, cara, esse feedback é o que mais motiva, cara. Não, você tem um aluno que passou em medicina na Federal. Independente. Eu acho que não é só passar em medicina, é passar no curso que quer. Que é isso. Sabe? Fazer o que ama, que gosta. Fazer o que ama. E nem que isso não seja, às vezes, ensino superior, mas fazer o que quer e o cara ter conseguido, porque de alguma maneira você ajudou dentro fez parte da vida, fez parte ou inspirou de alguma forma, cara. É gratificante, né? Cara, não tem dinheiro que pague. É um prazer te ter aqui como convidado. Aí, espero que você tenha curtido. Excepcional, moçada. Obrigado demais, foi uma grande honra. Um abraço pra vocês. Aqui, tamo junto, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like. Siga a gente no Instagram, Minuto de Jorge Matheus, Curte, Marquinhos Sara. E aí?